Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Daniele Matemática. Bom, hoje eu vou falar sobre dois polígonos, o paralelogramo e o retângulo, e seus elementos. Eles são bastante semelhantes. O paralelogramo, que é o que eu vou falar inicialmente, ele possui duas bases, essa e a superior. Essas bases, elas são paralelas e iguais. Ele também possui dois lados, que são os que eu posso chamar aqui de comprimento ou largura, né? Eles também são iguais 2 a 2, ou seja, no paralelogramo, os lados paralelos são sempre iguais. O terceiro elemento que ele apresenta aqui é justamente a altura. A altura do paralelogramo, ela não coincide com a largura, porque o ângulo do paralelogramo, os ângulos apresentados no paralelogramo, eles são diferentes de 90 graus. Então, esse é o elemento que diferencia um paralelogramo do retângulo, em que o retângulo, esses ângulos são sempre de 90 graus. Para calcular a área, nós utilizamos a mesma fórmula que nós utilizamos para o retângulo, que seria justamente a base vezes a altura. Já o perímetro seria o somatório de 2 vezes a base mais 2 vezes o lado, onde o lado não vai coincidir com a altura. Se eu quiser determinar a diagonal desse paralelogramo, eu posso utilizar, por exemplo, as razões trigonométricas, tá bom? Ou lei dos senos ou lei dos cossenos para representá-lo. Então, dessa forma, nós poderíamos, sim, calcular a diagonal. No caso, as diagonais do paralelogramo, elas não possuem as mesmas medidas. Elas têm medidas diferentes, ok? Para determinar a altura do paralelogramo, nós podemos também utilizar ou o teorema de Pitágoras, dependendo do que seja dado na questão, ou as razões trigonométricas também, ok? Bem, agora eu vou resolver uma questão sobre paralelogramo, ok? Vamos lá? Os lados de um paralelogramo medem 4 centímetros e 6 centímetros e formam entre si um ângulo de 60 graus. Obter a sua área. Então, aqui está a representação do paralelogramo citado na questão. Então, para determinar a área desse paralelogramo, nós precisamos saber alguns elementos. Os elementos são a base e a sua altura, porque a fórmula que representa a área de um paralelogramo, novamente, é base vezes altura, ok? Como aqui não foi dada a altura desse paralelogramo, para isso a gente precisa principalmente desse ângulo de 60 graus. E agora eu vou utilizar as razões trigonométricas para calcular isso aqui. Como eu tenho a altura e a hipotenusa nesse triângulo retângulo, e essa altura ela está justamente oposta ao ângulo de 60 graus, nós vamos utilizar o seno. O seno, para quem não lembra, é representado por cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, nós teríamos aqui o seno de 60 graus igual a h sobre 4. Existe uma tabela trigonométrica que ela dá justamente o valor desse seno aqui. Mas o seno de 60 graus, ele é calculado por raiz de 3 sobre 2. E aí, eu repito esse lado aqui, olha, raiz de 3 sobre 2 igual a h sobre 4. Agora, eu vou fazer meio pelos extremos. Então, nós teríamos aqui 2h igual a 4 raiz de 3. Então, h vai ser igual a 4 raiz de 3 dividido por 2. Raiz não pode ser dividida por um número fora da raiz, então, vou dividir apenas o 4 por 2. Então, a altura vai ser 4 dividido por 2, 2, raiz de 3. Bem, agora a gente tem a altura e tem a base. Então, a área desse paralelogramo vai ser base vezes altura, 2 raiz de 3. Então, a área vai ser igual a 6 vezes 2, 12 raiz de 3. Como a unidade foi dada aqui em centímetros, então, é 12 raiz de 3 centímetros quadrados, ok? Agora, eu vou falar do retângulo. O retângulo, como foi dito no paralelogramo, ele possui duas bases e duas larguras, só que nesse momento agora, a largura, ela coincide com a altura, porque o retângulo, ele tem um ângulo de 90 graus. Na verdade, os 4 ângulos são de 90 graus, ok? Então,
O primeiro elemento seria a área, que é a mesma representação da área do paralelogramo, base vezes altura. Nós teríamos também o perímetro, que é 2 vezes a base mais 2 vezes a altura, já que a altura coincide com o lado. E, por fim, a diagonal. A diagonal do retângulo, ela é calculada através do teorema de Pitágoras. Então, eu vou ter aqui a base ao quadrado mais a altura ao quadrado. Então, essa é a representação da diagonal do retângulo. E as diagonais do retângulo, elas se encontram no centro do retângulo, né? E elas são coincidentes, né? Elas possuem a mesma medida, ok?